Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre essa conversa aqui do governo, né, do Sidônio com o Lula, né? Porque isso aí já está. A gente, na última reunião ministerial, o Lula leu trechos da carta com a qual Getúlio lançou sua candidatura a presidente em 1950. Então, eles vão criar essa farsa do Getulula para a campanha presidencial de 2026, né? E esta foto é a foto do Lula e do Getúlio com a mão com o petróleo brasileiro. A diferença é que o Getúlio está com a mão do petróleo da Petrobras que ele criou. O Lula está com a mão do petróleo da Petrobras que ele, os governos do PT e depois os governos do Temer e do Bolsonaro, e continua agora em Lula 3, entregaram a uma administração de sanha privatista. Vamos dialogar? Como eu disse, essa conversa entre duas feras, Gilberto Maringoni e Thiago Machado, tinha sido marcada antes dessa história do Getúlio, né? A gente marcou, na verdade, a propósito dos 71 anos do suicídio de Getúlio, que conseguiu travar, né, de 54 a 64, impedir o golpe de Estado, ou pelo menos adiar. Então vamos lá. Gilberto Maringoni, muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Mauro, uma satisfação estar com você nesse dia trepidante, como dizia o saudoso Alberto Dines, né? Trepidante na Câmara Municipal em toda parte, né? A Faria Lima. Trepidante. E o Gilberto Maringoni já entrou aqui no Manhã Brasil mais cedo com a sua charge do dia. Ele não falha efetivamente. Está aqui a charge que a gente mostrou mais cedo. Estou muito preocupado com os colegas da Faria Lima. Sensacional, como sempre. Parabéns, Maringoni. Obrigado, Mauro. Parabéns. E junto com ele, Thiago Machado, nosso economista. Como está você, Thiago? Muito bem-vindo. Opa, salve, bom dia, Maringoni, bom dia, Lopes. Vamos conversar esse tema aí, que eu acho que é um tema do paradigma de hoje, né? Eu acho que para entender essas mudanças que vem acontecendo no Brasil, esse tema é fundamental. E o Thiago é o proponente dessa conversa de hoje, né? Você que teve a ideia, muito ótima ideia, desta conversa de hoje entre vocês dois. Eu vou ficar aqui na mediação. Então, Getúlio e Lula, Lula e Getúlio. Talvez começar por Getúlio, né? Enfim, abro a conversa para... Thiago, você que propôs a conversa, põe a bola em campo, por favor. Tá, vamos lá. Eu vou começar. Acho que eu já até mostrei uma outra vez, mas vou apresentar isso aqui de novo. Aquela fala do Celso Furtado, no livro dele, que ele vai de 1993, que ele vai dizer sobre a crise brasileira. Só um momento que eu vou... Vamos lá, compartilhar a tela. Dessa vez eu não fiz muita apresentação, não, mas eu queria só retomar esse tema. Não, até porque é uma conversa, né, entre vocês dois, não? Tá bom. Não entrou então, aqui ainda, não. Ah, tá entrando. Tá entrando? Entrou. Então, assim, o Celso Furtado, ele tem uma citação que eu acho emblemática. Você consegue botar no modo apresentação para ficar maior? Claro, deixa eu botar. Melhorou? Ainda não. Vamos assim mesmo, então. Tudo bem. Foi? Melhorou? Não foi. Não sei por quê. Tá, então eu leio. Leia, pode ler. Não, dá. Para vocês, de qualquer jeito. Vai lá. Eu acho que tem essa citação, que é um pouco emblemática, só para colocar como provocação inicial. O Celso Furtado, no livro Constituição Interrompida, ele faz a seguinte citação. Ó. O que permitia aos brasileiros, com as gritantes injustiças sociais, era um intenso dinamismo da economia. O que permitia aos brasileiros conviver com as gritantes injustiças sociais era um intenso dinamismo da economia. Muitos observadores, inseridos nos segmentos sociais privilegiados, evidentemente, descobriram nesse dinamismo uma fonte de legitimidade para um sistema de poder que gerava tantas injustiças. Outros, entre os quais me incluo, consideravam que o preço social que estava sendo pago pelo desenvolvimento era exorbitantemente elevado e sua razão de ser estava obstinada à resistência da aliança de interesses oligárquicos à introdução de reformas modernizadoras das estruturas. Mas,
pelo menos sobre um ponto, havia um consenso. Interromper o crescimento econômico não contribuiria, senão agravar os problemas sociais. Diante disso, aqui só como é um gráfico que eu sempre coloco para o pessoal para trazer uma reflexão de mudança de paradigma nacional, a partir de dados do IBGE, que o dado do IBGE, infelizmente, começa em 1947. Até tem outras séries de dados e tal, mas são com outras metodologias. Mas o que a gente pode observar? O Brasil, de 1947 até 1980, teve um crescimento da renda per capita de 335%. E esse é um processo que se inicia já na década de 30, com a transformação e a refundação, pode-se dizer assim, do Brasil com a Revolução Getulista. Esse crescimento de 335%, de 47 até 1980, foi um período de 34 anos. Olha o que a gente observa para o período atual, iniciado na década de 90, com reformas liberalizantes ali no governo Collor e que são aprofundadas no governo Fernando Henrique. O crescimento da renda per capita do Brasil, de 90 até 2024, na verdade aqui está até 2023, foi de 35,2%. Ou seja, a gente tem uma razão de crescimento 10 vezes menor. Então, assim, esse número, a única intuito de apresentar esse número é para apresentar que a gente tem uma mudança de paradigma. Existe uma ruptura histórica do que a gente pode observar do período que pode ser definido como a era desenvolvimentista de 30 a 80, e agora, com o avanço do consenso de Washington, fim da União Soviética e etc., com a era do neoliberalismo, particularmente a era do neoliberalismo nacional, ou seja, uma era de estagnação econômica e de baixo dinamismo e baixa transformação. Então, com isso, a gente vê aqui os principais, os presidentes do período, iniciando pelo Fernando Collor, depois Fernando Henrique, Lula, Temer, Bolsonaro e a presidenta Dilma. Do ponto de vista da gestão e da política macroeconômica adotada e do sentido econômico do Brasil adotado, o sentido dessa economia foi agendado pelo neoliberalismo. Então, qual que é o intuito aqui? Tentar abrir esse diálogo e aí parar aqui de compartilhar. Acho que estou voltando. Estou aparecendo aqui. Tá. Então, um pouco do exercício que eu queria trazer de reflexão aqui conjunta com o Marigoni é de apresentar essa mudança de paradigma. O que primeiro, a gente trazer os elementos que possibilitaram a fundação, por exemplo, do getulismo, e depois a gente fazer uma outra observação sobre os elementos da fundação do lulismo. E, a partir disso, fazer uma comparação sobre dois paradigmas históricos, para que a gente consiga, inclusive, avançar do ponto de vista da política. Só quis fazer essa introdução, mas, Mauro, se quiser, a gente vai fazendo um bate-bola, depois eu volto. Não, claro, não, vamos dialogar, Vou passar para o Maringoni. Maringoni, antes de você entrar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nossa manchete hoje é um furo, inclusive incrível, que é um furo que está à vista de todo mundo, está publicado no site do BC, e só nós estamos falando disso, é o fato de que um dos alvos da operação contra o PCC ontem é integrante da lista de instituições financeiras escutadas semanalmente pelo Banco Central para o Boletim Focus. Está aqui, é o Banco Genial Investimentos, que aparece na lista, inclusive já dei o endereço, onde você pode achar lá no site do Banco Central. Vou colocar de novo aqui a lista das instituições que respondem ao Boletim Focus. Está aí a lista, coloquei aqui no... Tá? E aparece a Genial Investimentos, muito sintomaticamente, ao lado do Gávea Investimentos, na letra G, Gávea Investimentos do Armínio Fraga. Então, para mostrar como, ao contrário do que a mídia progressista, liberal, os governos de São Paulo e o governo federal querem fazer crer, de que essa seria uma operação contra maçãs podres no sistema financeiro, isso é o sistema financeiro tal como se apresenta. Tá? E nós falamos, o sistema financeiro é o mundo do crime, não é só do PCC. O PCC é a máfia brasileira e a máfia tem inserção em todo canto. E o fato é que o PCC no Brasil, como
ironizou ontem Maringoni, participa da definição da taxa de juros, da taxa Selic lá no Banco Central. A nossa Clarice Ferraz, especialistíssima em energia, me mandou agora uma outra informação sobre essa Genial Investimentos, Maringoni e Thiago, estarrecedora. A Genial Investimentos, o BNDES contratou a Genial para que ela fosse a assessora para estruturar a privatização da Eletrobras. Nós estamos falando do coração do poder no país. Isso sem falar que a Genial é a patrocinadora das pesquisas da Quest. Então, nós estamos falando de algo no coração do sistema financeiro brasileiro e não nas margens do sistema financeiro brasileiro. Desculpa, Maringoni, por esse parênteses. Mauro, tem duas bolas quicando na área, que a gente vai tentar tratar delas, uma brevemente, que é essa questão do sistema financeiro, para entrar na questão do Vargas. A primeira é a seguinte: o sistema financeiro todo, ele lida com dinheiro legal e ilegal. Se o sistema financeiro não lida com dinheiro ilegal, ele não funciona. Mauro, você que é um pouquinho mais velho que a média, talvez mais velho que o Thiago também, você se lembra do deputado suíço socialista, o Jan Ziegler? Ele teve várias vezes no Brasil em que ele denunciava que o sistema financeiro suíço, grande parte da sua opulência, da sua capacidade de gerir dinheiro do mundo inteiro, vinha do fato dele não filtrar. Dinheiro se vinha do narcotráfico, dinheiro se vinha do tráfico de pessoas, de trabalho escravo, de nada. O sistema financeiro suíço era todo ele uma caixa de maçãs podres. E ele mostrava, ele tem vários livros que ele mostrava os vasos comunicantes entre o dinheiro legal e ilegal, porque o dinheiro circula de banco a banco, circula internacionalmente em questão de segundos. Um banco compra um pacote de letras, de obrigações de outros e tal, e ninguém fica perguntando na porta: olha, eu quero aqui saber a ficha criminal de cada centavo que está circulando. Então faz parte, a essência do sistema financeiro é não filtrar o dinheiro. Por isso é que existe uma liberdade absolutamente total de circulação de capitais em países como o Brasil, como a Suíça, como os Estados Unidos. O sistema financeiro chinês é todo estatal, ou seja, ele é controlado pelo Estado. Ele busca filtrar esse processo de financiarização do capitalismo que a gente tem hoje, que é o ganho puramente financeiro sem produzir um parafuso. Mas deixa eu parar por aqui, que senão eu vou embora nesse assunto e vamos voltar ao Vargas. É muito bom esse gráfico que o Thiago colocou, e a gente precisa ver o que está acontecendo no sentido político do governo Lula, porque não somos nós que estamos estabelecendo uma comparação do Vargas com o Lula. O Lula já fez isso no seu segundo mandato, quando ele coloca aquela mão com petróleo, quando começaram as perfurações do pré-sal por volta de 2007, quando o Lula estava no auge da sua popularidade, quando estava no auge do boom das commodities, um pouco antes da crise de 2008. Então ele faz aquilo que era a grande promessa, que eu mesmo me entusiasmei com a ideia de que os royalties do pré-sal, uma porcentagem grande, iam para a saúde e educação, iriam para constituir um estado do bem-estar social brasileiro. Isso depois foi negociado de maneira muito esquisita no final do governo Dilma. Houve uma pressão do PSDB sobre o governo, e o governo cedeu em tirar a prioridade da Petrobras para a exploração de petróleo e abriu espaço para a Petrobras ser mais uma petroleira junto com as multinacionais, explorando aí especialmente a bacia oceânica do Brasil. Mas eu preciso dizer sobre Vargas e Getúlio que é muito difícil fazer o que o Sidônio está fazendo, que é comparar duas pessoas, dois líderes, em dois tempos absolutamente diferentes. O que ele faz? Uma operação esperta de marketing, que muitos líderes fazem isso, que é de montar no prestígio de alguém que esteja num passado distante, que seja uma espécie de... O Getúlio não é unanimidade, mas que tem um grande prestígio, e cavalgar, ainda mais numa época pré-campanha eleitoral como agora. O que o Getúlio representa no Brasil? O Getúlio representa a quebra de um padrão de desenvolvimento, como o Thiago estava dizendo, da República Velha. Mas mais do que isso, o Getúlio, se a gente for olhar, ter um olhar de largo curso, o Brasil colônia, que não era Brasil ainda, de 1500 a 1822, e de 1822 a 1930, mas especialmente se a gente se fixar no Brasil independente,
o Brasil, a economia brasileira era movida a mercado interno. A gente exportava café, cacau, açúcar, derivado de cana, minérios, enfim, o Brasil, carne, erva mate. O Brasil tinha como o que os economistas chamam polo dinâmico as exportações. E um país que vive de exportações, que esse é a principal atividade econômica, é sujeito a todo tipo de crise. Por quê? Porque uma variável importante da economia você não controla, que é a demanda, que é o comprador, que é a freguesia, que é quem compra de você. Se o setor externo entra em crise, faz uma legislação com taxa de 20%, 25%, 50%, 145%, você não tem a menor condição de controlar, você continua produzindo. O Vargas faz um direcionamento brutal, ele dá um giro, não é num transatlântico, é numa frota de milhares de transatlânticos, que ele direciona o polo dinâmico, ou seja, ele direciona a produção brasileira, o mercado consumidor passa a ser o mercado interno. Isso dá estabilidade para a economia, uma estabilidade muito maior do que o Brasil viveu até 1930, mas mais do que tudo, ele precisa aumentar a renda da população para haver demanda, para haver consumo. Por isso que a renda aumenta. Porque sem aumento da renda, sem você investir no mercado interno, aquele gráfico do Thiago não existe. Isso é uma coisa deliberada, isso não caiu do céu. Isso é uma intervenção do Estado muito pesada na economia, numa situação de crise muito pior que a atual, que foi a crise de 1930. O mundo estava arrasado pela Primeira Guerra Mundial, os mercados brasileiros estavam na Europa no chão, e o Vargas faz esse giro ousado que marca todo o seu governo do Estado Novo, que é um governo ditatorial, um governo que um setor dele flertou com o fascismo, com o nazismo, e o Vargas mantém o equilíbrio até que, por pressão interna especialmente, ele se coloca ao lado dos aliados, mas ele dá curso a um profundo processo de industrialização. Ele direciona toda a força do Estado para a indústria. Não é você ter um Ministério da Indústria que vai fazer o Mais Indústria Brasil, quando você tem o principal do seu governo voltado para ajuste fiscal, para o arcabouço fiscal. Esse giro dessa frota de transatlânticos que ele faz continua no seu segundo governo em 50. E isso, como o Thiago falou, esse impulso dura até 1980. Então, o Getúlio consegue fazer, ele cria para usar a palavra do Thiago, um paradigma que não é do governo dele. Ele muda o Estado brasileiro, ele constrói o Estado. Ele constrói uma série de instrumentos que depois aqui a gente vai falar. Ele constrói uma coisa que não existia, ele constrói o IBGE, Instituto Nacional de Estatística. Ele estatiza todas as riquezas do subsolo com o Código das Águas em 34. Ele estatiza o espaço radioelétrico onde transita as ondas de rádio. Ele coloca o Estado para fazer o que ele faz melhor, que é intervir na economia e trabalhar em prol do desenvolvimento. Então, com todos os problemas que o Getúlio tem, é radicalmente diferente de um governo que segue algo que é uma outra mudança de paradigma que foi colocada pelo Fernando Henrique Cardoso, que é o modelo neoliberal que o Thiago mostrou aí. Só para terminar, a República Brasileira começou em 1889, nós estamos em 2025. Nós temos, então, 136 anos de República. Nesses 136 anos de República, nós tivemos aí 30 e poucos presidentes, mas tem 3 que marcam a República, porque eles marcam a definição de um longo período de desenvolvimento. Eu vou encurtar aqui, isso é uma coisa que precisaria desenvolver, mas é o seguinte: em 1898 assume um fazendeiro paulista riquíssimo, que é o Campos Salles. O Campos Salles estabelece as bases da República Velha. Como é que vão ser eleitos governadores, como é que vão ser eleitos deputados, como é que vão se formar maiorias no Congresso, mas mais do que tudo, como é que vai ser o centro da produção brasileira é a produção do café para exportação. Ele mesmo é cafeicultor. Isso, ele é a alma da República Velha. O Getúlio rompe com isso e gira para o mercado interno. E o terceiro grande presidente, que não tem nenhuma simpatia, mas é quem muda o paradigma, é o Fernando Henrique Cardoso, que bota a economia brasileira na rota da financiarização, do ganho com juros, no ganho especulativo. Esses 3 criaram políticas de Estado que duram tempo, tanto que depois do Fernando Henrique, todos os governos são neoliberais. Depois do Getúlio,
mal ou bem, tirando Dutra, tirando Castelo Branco e tal, todos os governos são desenvolvimentistas. Depois do Campos Salles, todos os governos são oligárquicos. Então, o Getúlio cria esse paradigma que o Tiago colocou aqui. Muito interessante. Olha, deixa eu fazer a listinha aqui, uma listinha breve, e aí te devolvo a bola, Tiago. Né? Tá aqui. Isso aqui é uma pequena lista do que o Getúlio pôs de pé no país. Né? O Getúlio pôs de pé, e aí o que está sendo feito disso hoje? O que foi feito nesse longo inverno, nesse longo inverno neoliberal, a partir de Fernando Henrique Cardoso, o que foi desmontado. Getúlio fez a CLT, que o governo Temer começou a liquidar, e o governo Lula está aprofundando a liquidação. O governo Getúlio fez a CSN, privatizada em 93, ainda no governo Itamar Franco. O governo Getúlio fez a Petrobras, como o Maringoni disse, né, dando à Petrobras a exclusividade para a exploração do petróleo, porque naquela época o petróleo era explorado por petroleiras internacionais, como voltou a ser agora. Né? Hoje a Petrobras explora cada vez menos petróleo no Brasil e cada vez mais são as estrangeiras que exploram. Então, o Getúlio criou a Petrobras e Lula III está entregando a Petrobras, ou está conferindo à Petrobras um estilo de gestão privada, privatista, né, com foco nos acionistas e nos dividendos. A Vale do Rio Doce, privatizada em 97, governo Lula primeiro, o governo Lula 1 prometeu reestatizar, não reestatizou. A Vale hoje, a Vale privada, é uma grande parceira do governo Lula. O BNDES, criado para alavancar o desenvolvimento do país, o maior banco de desenvolvimento do planeta, por Getúlio, hoje é um banco voltado a bancar e estimular as privatizações. Mostramos agora há pouco aqui como o Banco Genial foi contratado pelo BNDES para modelar a privatização da Eletrobras. O IBGE, né, que também vai numa jornada do novo presidente rumo à privatização. E, finalmente, a Eletrobras. A Eletrobras não foi criada no governo Getúlio, mas foi criada no âmbito do getulismo. Né? Ela acabou sendo criada por João Goulart em 62. Tudo isso desmontado ao longo desse giro neoliberal e cujo desmonte continua no governo Lula. Tiago, a bola está contigo. Então, ótima fala do Marigoni. O Marigoni acho que está resgatando até um pouco a fala do Caio Prado, né, do sentido da economia brasileira. Né? Quando o Caio Prado ele faz uma leitura de que a economia brasileira, até ali o período Getúlio, com vários subperíodos, que não vou caracterizar aqui, mas o que ele dizia, o sentido da economia brasileira era voltada para fora. O que quer dizer isso? O sentido da economia brasileira era voltado para fora. Quer dizer que todas as relações econômicas e sociais e os setores com maior grau de produtividade da economia, todos eles eram voltados para fora. Então, a depender dos ciclos econômicos, dos ciclos geopolíticos que eram pautados externamente, a nossa economia ela ia sendo pautada à deriva desse processo, que até antes, na República Velha, era pautada, ou Primeira República, né, como o Francisco Moraes gosta de falar, era pautada pela dinâmica externa. Então, assim, o que acontece? E isso é muito importante a gente salientar. A gente tem visto, né, Marigoni, comum a população, muita gente às vezes querer colocar, comparar o Lula e o Getúlio, sem primeiro fazer um meandro de qual era o tempo histórico do Getúlio e qual era o tempo do Lula. A primeira coisa, o Getúlio, o período getulista, ele nasce do Brasil recém-saído da escravidão. A escravidão havia acabado em 1888. O dado, só para o pessoal ter noção, na República Velha, a gente só tinha 7,6% da população que vivia em cidade. Isso em 1889. Agora imagina, apenas 7,6% da população vivia na cidade. O dado em 1920, foi o último dado censitário antes de 1940, apenas 10% da população vivia na cidade. Todo o restante da população nacional era do campo.
Então, entenda, ó, isso num cenário em que, em 1920 também, a expectativa média de vida do brasileiro é de 34 anos e meio. Então, entendam, pessoal, a gente como que tem influências do marxismo, tem influências do debate científico da coisa, tenta imaginar uma população cuja expectativa média de vida era de 34 anos e meio. Né? Em 1920, para cada 100 crianças nascidas do Brasil, 40 morriam no primeiro ano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, apresentar aqui, o Brasil ele tinha um paradigma da gente ainda não tinha rompido com a escravidão, do ponto de vista substantivo da nossa materialidade. Como o Marigoni colocou, a Revolução de 30 é uma disrupção em relação ao processo histórico do qual o Brasil vivia. E vão lá alguns dados para a gente tentar contextualizar. O Vargas ele vem qual cenário? Cenário de várias colônias mundo afora, Índia colonizada, o leste asiático todo colonizado, África toda colonizada, América Latina era muito mais uma colônia do que já é hoje, ou seja, entender esse quadro. Segundo quadro, Revolução Russa de 1917, que é uma revolução que muda o horizonte de políticas, não só na Rússia, mas também no mundo como um todo. O cenário da Primeira Guerra Mundial, a Pax Britânica, a hegemonia britânica, está começando a se consolidar com o seu fim do seu ciclo hegemônico. O Brasil não tinha uma democracia, a Primeira República não era uma democracia, era um sistema oligárquico, de divisão ali, de interesses e de representatividade ali pelos ciclos políticos. Então, o que tem que se primeiro colocar? O cenário era isso. O Getúlio viveu na mesma época do Hitler, viveu na mesma época do Mussolini, viveu na mesma época do Stalin, do Roosevelt, do Churchill, ou seja, era uma outra quadra histórica. Então, esse é o primeiro aspecto. Qual que é o segundo aspecto que eu queria trazer? As ideologias. Existe uma tradição no Rio Grande do Sul de influências do positivismo. E essa influência do positivismo, ele via como na ciência e o papel também do Estado como um elemento indutor do desenvolvimento da transformação, como elemento essencial. Então, aquele discurso que a gente vinha do livre mercado, do liberalismo clássico, que a gente via até então, ele não tinha tanta aderência junto aos positivistas daquela época. Ou seja, o que eu estou querendo colocar aqui, eu acho que aqui vale uma agenda de pesquisa, né, Marigoni, da gente tentar colocar várias áreas de debate, o debate econômico, do debate histórico, do debate político, para, acho que fazer uma releitura desse processo também, do que vem acontecendo, ou seja, para a gente entender as nossas raízes. Então, o que tem? O que eu estou querendo consolidar aqui? Primeiro, o processo que vem antes ali do Getúlio, o Brasil ele ainda não havia saído do ponto de vista substantivo ou da relação material objetiva da sociedade, uma ruptura essencial em relação ao que era o padrão de acumulação da escravidão. A gente só rompe isso efetivamente ali com um processo de urbanização, industrialização, com N contradições que existem ao longo do período, com N contradições, como o processo de periferização, depois na ditadura militar, um processo de concentração de renda, ditadura militar de 64, concentração de renda muito grande, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Ali é um ponto de virada. Ali é um ponto de virada para transformações dos nossos potenciais. Uhum. E aí, por quê? E aí, só mais um ponto. E aí, depois, na minha próxima fala, eu vou tentar desenvolver melhor. O Brasil não tinha garantias trabalhistas. O Brasil não tinha sistema previdenciário até então. Então, imagina um trabalhador daquela época. O trabalhador daquela época, ele trabalhava quantas horas o patrão mandasse. Então, não tinha, você vai trabalhar de tal e tal período. Não, você vai trabalhar o que foi determinado ali pela relação de mercado. Isso era uma relação. Ou seja, se você se machucasse no trabalho, perdesse um dedo, perdesse uma mão, enfim, se machucasse, o problema era seu, sabe? Não era questão do patrão. Tudo como está voltando a ser, né? Exatamente. Então, assim, o que eu estou querendo colocar era um sistema, do ponto de vista econômico-social, com N problemas estruturais e que existe um antes e um depois. Existe, como o Marigoni colocou,
um antes ali do Getúlio e um pós-Getúlio. E aí eu levantar essa bola aí, e aí depois eu tentar debater um pouco esses meandros, quais foram as mudanças, o que foi feito ali ao longo do período. Legal. Maringoni, tá aí. Devolveu para Olha, você. eu acho que essa fala do Thiago, bastante detalhado, que era o Brasil antes do Getúlio, que era depois, e o Thiago, ele vai corretamente, ele analisa a época, o entorno, o mundo colonial, e o Brasil como inserido nessa periferia. O Brasil de 30 tinha muito menos importância geopolítica, importância no que se chama concerto das nações, ou na divisão internacional do trabalho, do que hoje. Era um fazendão ocupado no litoral interior do Brasil. Era ocupado, claro, pelos povos originários, mas era um mundo rural, um mundo inexplorado. Você pega mapas do Brasil dos anos 30, partes dele são muito mal localizados, estou dizendo, desenhados geograficamente, porque eram desconhecidos. Então, esse Brasil desconhecido, que é transformado a partir de 30 até 80, 85, e que vai passar a ter, não só no aumento da renda, mas no aumento da participação da indústria na economia nacional, a gente chega... A primeira medição de indústria é feita logo depois, dentro do PIB, o levantamento do Produto Interno Bruto é feito pelo IBGE, mas a primeira manifestação, quando você separa o setor de serviço, o setor agrário e o setor industrial, é feita em 1947, que detecta que a indústria de transformação, ou seja, a indústria que não é a indústria agrária, quer dizer, o café é uma indústria porque você transforma uma planta num pó consumível, mas ele continua sendo aquela planta. A indústria de transformação é aquela que você pega elementos brutos da natureza e transforma em outra coisa. Você transforma metais, você transforma uma série de insumos num rádio, num celular, num automóvel, num avião supersônico e tal. Essa indústria de transformação, ela começa com 14% e ela chega a 27% em 1985. Era no final da ditadura, começo do governo Sarney. Hoje está abaixo de 10%. Mas esse impulso na industrialização, isso é Getúlio. Agora, claro que o mundo era dessa maneira, mas houve também um governo brasileiro com essa meta na cabeça da industrialização que consegue fazer o Brasil o país do sul do mundo que, nesse período de 30 a 85, mais se industrializa. Mas eu não estou dizendo mais se industrializa só por causa da porcentagem, é que ele internaliza todas as partes constituintes da indústria. Ele tem a indústria de bens de consumo leves, que é a produção de sapato, de indústria têxtil, olarias, marcenarias e tal, que são produtos muito simples, com pouco valor agregado. E, a partir de 30, ele entra na indústria de bens duráveis, que são linha branca, geladeira, eletroeletrônicos, isso vai até automóveis nos anos 50, é um período longo, e entra numa terceira etapa na época da ditadura, que são os bens de produção, máquinas que produzem máquinas, turbinas de hidrelétricas, torres de petróleo, enfim, navios de grande calado. Então, você internalizou no Brasil algo que só existia nos países ricos. A Coreia do Sul era um país atrasado, a China era um país agrário, dos mais pobres do mundo, e o Brasil estava bombando na industrialização. Claro que com concentração de renda, claro que com governos ditatoriais, mas o Brasil começa a se industrializar e levanta, se coloca como um país capaz de tentar atingir um marco de desenvolvimento que tinha as teorias da ketchup não é o ketchup, mas é você chegar junto, você conseguir alcançar o desenvolvimento dos países ricos. Agora, existiu um projeto, isso não foi à toa, porque se você pega a Argentina, nesse período de 30 a 45, ela vive uma sucessão de ditaduras, de governos muito breves, que desperdiçam essa oportunidade. A Argentina, nos anos 20, era o 5º PIB do mundo, era um país mais rico do que a França. E perde esse impulso, essa oportunidade dada pelo fim da guerra e pela recuperação que o Getúlio faz aqui
da crise de 29, com o investimento do Estado. É preciso dizer o seguinte, o Getúlio bota o Estado para bombar. O discurso que o Fernando Henrique Cardoso, dando um salto aí para os anos 90, o Fernando Henrique Cardoso se elege presidente em 1994, cavalgando não só no real, mas na abertura do Brasil para o neoliberalismo, na abertura do Brasil para as importações desenfreadas, na abertura do Brasil para a especulação financeira de uma maneira como nunca existiu no país, na abertura das privatizações do que tinha sido construído nos 50 anos anteriores. E ele faz, em novembro de 94, um discurso infame no Congresso, que fica conhecido como o discurso do fim da Era Vargas. E ele começa o discurso dizendo o seguinte, em 94, fala, há 12 anos quem chegou aqui nesse Congresso foi o intelectual crítico. Eu detesto gente que se atribui a si mesmo a característica de intelectual. Mas vamos lá, faz parte do ego do Fernando Henrique. E ele diz, nós superamos a ditadura, agora é preciso superar outra característica do atraso, que é a Era Vargas. Precisamos acabar com os monopólios estatais que travam o desenvolvimento, precisamos acabar com as leis que emperram o desenvolvimento da livre iniciativa, e ele vai listando todos os pontos do consenso de Washington. Mauro e Thiago, outro dia de aula disso, fiz uma tabelinha mostrando como o consenso de Washington tem 10 itens, que são liberalização de capitais, privatização das estatais e vários outros. O Fernando Henrique, nesse discurso, ele vai gabaritando cada item do consenso de Washington no discurso para a nossa dele. Tragédia, né? É a tragédia, ele gabarita o consenso de Washington. E a gente entra na tragédia. É preciso dizer que o Getúlio era um homem que era muito consciente de alguns valores simbólicos. Né? Não digo valores simbólicos, é o seguinte, o Getúlio não era um grande orador. A gente pega no YouTube, o Getúlio sempre lia os discursos, ele não é espontâneo, ele é um homem de baixa estatura, então ele não tem aquela história do líder, como o Perón, que é um militar, que tem o peito inflado, não é o Roosevelt, que é um homem de 1,80 m, depois ele não consegue mais andar, mas ele não é o De Gaulle, não é um homem grandioso fisicamente, mas ele sempre soube se colocar muito bem em determinadas situações. Eu não trouxe aqui, mas vale a pena a gente atentar ao seguinte, o Getúlio nunca foi aos Estados Unidos, de pilhas na mão, depois de tomar posse, pedir bênção para o governante americano. Ao contrário, ele faz uma negociação em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos não tinham entrado ainda na guerra na Europa, e eles estavam no norte da África tentando conter o avanço alemão, que tinha ido ao norte da África atrás de fontes de energia, de fontes de petróleo, que era vital para o avanço da máquina de guerra nazista na frente oriental, em toda parte. E os Estados Unidos precisam de uma base aérea que suprisse a sua aviação, as suas tropas no continente africano e impedir a marinha nazista de circular no Atlântico Sul. E para isso ele precisava de uma base estratégica no Atlântico, próximo à África. Criar uma base nas Ilhas Canárias não tem condições, é muito longe da Flórida, de onde vão decolar os aviões da época, que não tinham autonomia de voo que tem um avião hoje, que você pode ir do Brasil à China, em tese, sem escalas. Então, eles fizeram uma pressão louca para o governo Vargas ceder no Nordeste brasileiro terrenos para eles construírem bases aéreas. Eles constroem 4 no Rio Grande do Norte, que é o ponto mais próximo da África. Estava 5 horas de voo. A história é longa, eu vou tentar encurtar, mas o Getúlio aceita negociar. Essa história, o Brasil vai negociar, mas ele não vai atrás do Roosevelt para negociar. Ele faz o Roosevelt sair de uma reunião em Teherã que ele tinha tido com o Churchill e com o Stalin e fazer um voo perigosíssimo pelo Atlântico Sul, que estava coalhado de navios e submarinos nazistas, um voo num avião menor do que um avião presidencial, escoltado por uma esquadrilha de aviões de caça a baixa altitude para tentar escapar do radar, e secretamente ele vem a Natal. E eu fico até emocionado de falar isso, porque o Vargas também secretamente vai a Natal, e os dois negociam o seguinte, o Vargas topa ceder as bases, aí vão falar, entreguista.
desde que os Estados Unidos financiassem a usina de Volta Redonda. Por quê? Porque os Estados Unidos não financiavam, isso é uma indústria metalúrgica que viabiliza toda a industrialização brasileira, aços planos, produção de chapas metálicas para a indústria de eletrodomésticos, a indústria automobilística, mais tarde a indústria de aviação, tudo Volta Redonda é estratégica para o desenvolvimento brasileiro. Os Estados Unidos não topam financiar, porque com isso o Brasil iria se tornar autossuficiente em determinados setores, ramos da indústria. Pois o Vargas faz o Roosevelt vir aqui, coloca essa carta na mesa e só sai de lá quando o financiamento sai. Então, uma negociação que poderia ser falar entreguista, não é entreguista, porque as bases saíram de lá em 45, no fim da guerra. Essa coisa do governante fazer o poderoso vir até aqui, no Brasil, que era, eu repito, infinitamente menos importante no mundo, é um tento do Getúlio impressionante, impressionante. E faz o presidente americano, que também é nos Estados Unidos, o grande paradigma, como Getúlio, de construtor ou reconstrutor do Estado, é o homem que tira os Estados Unidos da crise de 1929. Só por essa característica simbólica, que ele sabia lidar bem, ele se coloca perante o grande público, perante o eleitorado, perante o povo brasileiro, como um gigante. E ele é odiado aonde? Ele é odiado pela oligarquia rural, cafeeira, que estava concentrada no estado mais rico da federação, que é São Paulo. Até hoje não tem uma avenida em São Paulo com o nome Getúlio Vargas. Aliás, tem a Fundação Getúlio Vargas, que é privada, que fica na Avenida 9 de Julho, que é o dia da mal chamada Revolução de 32, que é a revolta oligárquica do Vargas. Elite paulista odeia o Getúlio. Antes de passar a palavra de volta para o Thiago, deixa eu ler os comentários aqui, e aí te entrego, Thiago. O Alcindo Pacello manda um super sticker. O Vitor Hugo traz uma questão para o Maringoni que não vamos conseguir tratar hoje, mas fica aí para a próxima vez. Maringoni, como você avalia o apoio da Esther Dweck à reforma administrativa? Parece uma repetição do que foi a reforma da Previdência em 2003. Isso fica tema para outro dia, não vai dar para entrar na agenda hoje, Vitor. Lucas Ferreira. Dia desses, Eduardo Bolsonaro evocou Getúlio em um discurso. Agora Lula. Todos querem a sua imagem, mas ninguém está disposto a aplicar suas políticas. Vitor Mal. Verdade. Não é? Grande Maringoni, tive o prazer de conhecer e encontrar o professor no bandejão da Universidade Federal do ABC durante a Conferência Local da Juventude sobre o Clima. Olha que legal. Muito bom, Vitor. A Lara Artemisia. O Grupo Genial, que a gente mostrou aqui, que assessorou a privatização da Eletrobras, conduz os estudos de privatização da empresa de gás da Bahia desde o governo Rui Costa. Eita! Pois é. O tal grupo foi fundado por Rodolfo Reichert, dono também da Genial Investimentos. Em nome da Rosa, diz aqui... Tiago, não esqueci ainda daquele compromisso de falar sobre como a Malásia superou a crise sem aderir à doutrina de choque neoliberal do FMI também. Olha, já tem tema para os dois aqui, para os próximos encontros. Silvio Novaes, Getúlio priorizou a indústria, Lula financia o agro, a Kátia, que chama aqui de um grande debate, um ótimo debate, diz regressão a passos largos. Estive em Curitiba, diz Wellington Silva, e visitei o Bondinho da Leitura. O primeiro livro que vi na prateleira foi o Tocaia e Outros Quadrinhos do nosso Maringoni. Legal. Maringoni é uma referência mesmo. Félix Luz, o camarada Maringoni está on fire. É fogo. Tiago, você, por favor. Então, assim, né, agora com esse primeiro preâmbulo, eu acho que muita coisa que já foi tocada, mas a gente tem uma ruptura ali. Por exemplo, até o período do Getúlio, a gente tinha o que a gente chama de padrão Libra, ou padrão, ou seja, que era tudo atrelado ao ouro. Então, todos os encaixes bancários, toda a dinâmica monetária, até ali mais ou menos, só vai ser rompida com Bretton Woods em 1944, mas assim, toda a dinâmica monetária da economia, você tinha que ter um certo lastreamento em um determinado volume de ouro. No período posterior, isso é um elemento importante, que isso daqui muda um pouco a dinâmica de financiamento e altera também as possibilidades, vamos dizer, monetárias
para o Estado investir, etc., a gente rompe com esse padrão. Washington Luiz, que era o presidente anterior ao Getúlio, ele tenta manter o padrão ouro, só que ele não consegue, por conta que, por exemplo, a Conceição Tavares aponta que as exportações do Brasil de 1930 para o período posterior caiu 60%. Agora imagina as exportações de um país cair 60%. A crise externa do Brasil não tem precedente. A gente não consegue nem imaginar o que a crise que deu com a Dilma não chega nem perto do que, por exemplo, a hora que o governo do Getúlio assumiu. Cair 60% das exportações é uma crise tremenda. Tem um texto da Conceição também, que ela vai tratar, que as exportações do Brasil, em termos de renda per capita, em 1960, ou seja, estou pegando ali 30 anos depois de Getúlio, o valor das exportações per capita no Brasil era metade do nível antes da crise de 29. Então, entenda o seguinte, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, inclusive, para entender todo o debate que vem do Prebisch, todo o debate que vem do Celso Furtado, enfim, que é o seguinte, o Brasil, nesse período, a gente tinha uma restrição externa severa. A gente não conseguia exportar nesse período, e com a incapacidade de não conseguir exportar, a gente também não conseguia importar. Ou seja, toda a nossa dinâmica de acumulação nacional, que até ali o período de 30 sempre foi pautado por essa dinâmica externa, a gente altera esse eixo condutor por uma imposição histórica também, por uma simbiose de imposição histórica mais de planejamento estratégico. Então, o que ocorre? Eu fico imaginando, depois que a gente for tratar isso no Brasil, fazer um paralelo, o Brasil de hoje fazer um paralelo sobre isso. Então, imagina, era uma restrição absoluta. O Brasil, a gente tinha um atraso técnico-científico de capital absoluto. A gente era muito atrasado em relação aos países centrais, muito mais do que a gente é hoje. Lembra o dado que eu falei, até 1920, 90% da população era camponesa, mais de 65% da população era analfabeta. Então, assim, o atraso do Brasil era um nível muito diferente do atraso do qual a gente tem hoje. Então, imagina você reconfigurar as forças nacionais para essa industrialização. O que acontece? Esse é um debate central que tem dentro do estruturalismo. Toda vez que você cresce a economia, imagina, a média de crescimento de 30 a 80 foi de 6,7% ao ano. Hoje em dia, o nosso crescimento bate 2,2% de 90 para cá. O que significa? Se você está crescendo muito, por outro lado, vai significar que você vai ter que importar mercadorias, ainda mais num processo de industrialização. Então, imagina, a gente não tem maquinário para implantar uma indústria, sei lá, no início mais leve, indústrias leves, de sapato, de roupas, etc. Só que a gente tem que importar esse maquinário de fora, a gente não produz. Só que essa importação de mercadorias, diante de um cenário de restrição absoluta, que era ali pelo menos caracterizado ali até 1945, você não conseguia importar. Então foi um processo muito dificultoso. Então você teve que ter muita estratégia, você teve que ter muita inventividade para superar esse processo. Aí é nesse cenário que a gente vai ver a criação da Fundação Getúlio Vargas, foi criada em 1937, a criação do IBGE, que foi criada em 1938, a criação da Vale do Rio Doce, que foi criada depois em 1941, a CSN de 1943, o BNDE de 1952, a própria Petrobras, enfim, a superação desses gargalos estruturais, particularmente que a gente não conseguia mais importar mercadorias do exterior, foi um processo muito dificultoso, muito diferente, por exemplo, do que a gente viveu agora na era do Lula com o boom das commodities, que é um outro paradigma, que ao final a gente pode tentar, a gente volta nesse assunto. Mas o que eu estou querendo caracterizar aqui? A dificuldade histórica ali do processo era premente. Então, olha os avanços. O primeiro entendimento da necessidade de industrialização e a internalização produtiva no Brasil para que a gente conseguisse transformar a nossa base material da nossa sociedade. A segunda, o desenvolvimento de capacidades estatais. Então, por exemplo, você tem a FGV, você tem o IBGE, a gente tem o IPEA, que é ali de 67, já é nos militares,
você tem a criação do IME, do ITA, faculdades, etc., etc. Ou seja, esse processo iniciado por essa agenda getulista, ele vai agendar uma série de capacidades estatais para a gente induzir esse desenvolvimento internamente. Associado a isso, garantias do trabalho, que até então a gente não tinha. Numa economia que, como eu caracterizei aqui, de uma base produtiva extremamente precária, de renda per capita semelhante à África subsaariana, ou seja, um atraso absoluto. Você conseguir dar garantias do trabalho, o incremento da produtividade ser repassado para o trabalhador. O pessoal tem uma ideia, né, Gilberto? A gente vê o dado do salário mínimo real, ali um pouco antes do golpe da ditadura militar, é muito parecido com o salário mínimo que a gente tem hoje. Só que eu estou falando de um salário mínimo de 1964. Comparado com o salário mínimo de 2024, a gente tem o quê? A gente tem 60 anos depois. Ou seja, hoje em dia é um pouquinho acima, 60 anos depois, com todo o ganho de produtividade em N setores, nosso salário mínimo é pouco acima diante da ditadura militar. Então, o que eu estou querendo apresentar é um cenário, não só no Brasil, mas que mecanismos de financiamento são alterados, essa quebra do padrão ouro, mecanismos do instrumento estatal são alterados, mecanismos da relação capital-trabalho, em que o incremento de produtividade também era repassado ao trabalhador, no caso brasileiro, particularmente nos governos trabalhistas. Então, assim, não à toa que o próprio Hobsbawm depois ele vai tratar, que é um período ali um pouquinho depois, que vem ali do pós-Segunda Guerra Mundial até antes do fim do Tratado de Bretton Woods, ali no meados da década de 70, de que esse foi o período dos anos gloriosos do capitalismo. Por quê? Você teve uma ruptura de N camadas do nosso processo econômico-social, que no Brasil tem as nossas peculiaridades, que também foram rompidas, que possibilitaram um ritmo de transformação e um ritmo de mudança que até então a gente nunca viu. Na verdade, se a gente for para pensar na história do Brasil, o único bloco histórico que a gente vê mudanças tão significativas e tão volumosas é esse período de 30 a 80. Então, o que eu estou trazendo? Aquela de maneira muito... apenas umas pinceladas em vários aspectos, sem me deter a várias questões. Esse processo histórico é um processo de ruptura no modelo de acumulação nacional, por uma acumulação nacional orientada pelo Estado e por um processo de industrialização. É nesse processo que a gente vai chegar, como o Marigoni apontou, a 27% da razão industrial do PIB, por uma série de coisas, ou seja, desenvolvimento de capacidades estatais, o reconhecimento estratégico da indústria, mudança da relação salarial, a relação trabalho-capital. Ou seja, se a gente teve uma contingência de mudanças nesse processo histórico que possibilitaram isso. Isso não quer dizer que eles foram mil flores, pelo contrário, você tem N problemas históricos ali, de periferização da economia, de particularmente concentração da renda e da riqueza, mas, ao mesmo tempo, a gente tem N elementos que a gente deve defender, que fazem parte da nossa história brasileira, que é o quê? A criação da Petrobras, que é a criação do BNDES, que é a nossa capacidade de desenvolvimento industrial. Ou seja, o Brasil ele foi simplesmente o segundo país que mais cresceu no mundo. A gente só perdeu para a União Soviética entre 30 e 80. Isso não é pouca coisa, não, pessoal. A gente tem que dar os méritos disso. É nesse período que, do ponto de vista da cultura, a gente vai ter a Bossa Nova, que a gente vai ter depois o movimento da Marancangalha, enfim, a gente vai ganhar a Copa de 50, 58, 70. É um período de transformação histórica que reverbera sobre N aspectos. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso em relação a isso. Então, até para fazer uma provocação aqui, né? Eu acho, inclusive, muito leniente, né? As pessoas falarem, nossa, o Lula foi o maior presidente da história. Calma lá, vamos avaliar bem. Quais foram as transformações estruturais causadas pelo Lula? Qual o sentido da história que causou com o Lula posterior? Entender, por exemplo, qual foi o sentido da história provocado por essa ruptura getulista. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente quer fazer uma análise disso, a gente tem que fazer uma análise fria sobre o que foi cada um desses processos históricos e qual o papel dessas lideranças. E aí, como final de provocação, né, a gente sai do Getúlio,
o Getúlio coloca como herdeiro histórico o João Goulart e depois o Brizola. São dois quadros históricos importantíssimos. O Brizola, ele é da história mundial, o governador que mais fez escola no mundo. Não tem paralelo na história mundial de quem fez mais escolas que o Brizola, isso quando ele foi governador do Rio Grande do Sul. A gente tem as reformas de bases do João Goulart, ou seja, o que eu estou querendo dizer, o legado do trabalhismo, a gente gerou dois herdeiros históricos muito importantes. Agora, o que a gente tem de herdeiro histórico, por exemplo, para pensar o período do Lula? É o Haddad? É a Gleisi? Sabe? Quem são os herdeiros históricos? A gente vê um rebaixamento histórico que é muito nítido para quem está atento a esse processo. Acho que é isso. Aí depois a gente pode fazer a provocação mais do governo Lula. Queria ver uma reflexão do Marigoni aí. Nossa, tá muito, muito legal essa questão dos sucessores históricos, realmente. Bem interessante isso. A sombra de Getúlio cresceu muita árvore, né? Eu tenho falado disso aqui, né? A sombra de Lula não cresce nada, nem grama cresce a sombra de Lula. Marigoni, antes de te entregar, o Rafael está dizendo aqui, o que aprendi na live de hoje. A coisa está tão ruim que até Vargas era melhor. O deputado me parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim nesse país. O deputado Fábio Félix, deputado distrital do PSOL em Brasília, está pedindo, evidente, ao Banco Central a suspensão do negócio entre o BRB, o Banco Regional de Brasília, Banco Estatal do Distrito Federal, comprando Master, por relação com a empresa alvo de operação. Vamos lembrar que esta empresa-chave no processo, o REG, ela administrava os fundos do Banco Master e os fundos do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E aqui alguma coisa que eu sei que o Marigoni gostaria dele ter feito. Achei sensacional isso aqui. Divulgada a primeira foto do morro, onde a Polícia Federal cumpre hoje 42 mandatos na mega operação contra o PCC. Genial isso aqui. Eu vi Lantis. A polícia entrou atirando, o exército entrou com um helicóptero. Genial. Marigoni, te devolvo a palavra, ainda tem questões aqui para colocar. Tem uma questão que o chat tem falado e que eu gostaria de, em algum momento, não precisa ser nessa resposta agora, que eu acho que você vai dialogar com o Thiago, mas que a gente abordasse ainda antes do final do debate. Há várias pessoas dizendo o seguinte, tudo bem, mas o Getúlio entregou a Olga Benário, o Getúlio torturou, o Getúlio matou na ditadura, e a mesma coisa, vocês estão falando do ciclo 30-80, né? E parte desse ciclo foi a ditadura militar. Então, como é que concilia essa questão política da democracia e da liberdade com esse processo do desenvolvimento? Mas talvez fique com uma última questão. Eu acho que ainda tem uma questão econômica propriamente dita para vocês dialogarem aí, né, Marigoni? Fala. Não, Mauro, eu quero pegar essa questão política séria aí que foi levantada, que é muito correta. Não tem que aliviar o Getúlio pela entrega da Olga, pelo que foi a repressão no Estado Novo, o Filinto Miller. Não tem que aliviar isso, a gente tem que levar em conta, até porque o Darcy Ribeiro escreveu que o Darcy Ribeiro era um entusiasta do Getúlio, o Darcy Ribeiro era outro caudatário da liderança histórica do Getúlio. Ele fala, a partir de 37 foi uma ditadura fascista, até 42, esses 5 anos, ou seja, depois do levante de 35, a ditadura do Getúlio foi muito pesada. Agora, o Getúlio soube espertamente dissociar a sua imagem da repressão. Agora, eu não quero aliviar essa barra do Getúlio, mas o Brasil até então nunca tinha tido democracia, porque a República Velha era um regime racista, regime concentrador de renda, antidesenvolvimentista, era o regime do fazendão. Eu não estou querendo dizer, o Getúlio não foi, mas os outros também não foram. Não, mas é preciso ver o seguinte, o Getúlio tentou cavalgar forças políticas extremamente contrárias entre si, contraditórias, porque ele foi colega no colégio militar, ou quando ele se alistou no exército, o Getúlio chegou a ser sargento do exército no início do século XX.
E ele convivia, os dois colegas dele, amigos, eram o Eurico Gaspar Dutra, que foi ministro da Guerra, do Getúlio, e o chefe do Exército, o militar, que era o Góes Monteiro. E os dois eram simpáticos ao fascismo, ao nazifascismo, eram entusiasmados. Ao mesmo tempo, ele tinha como seu ministro das Relações Exteriores, embaixador em Washington, embaixador na ONU, meu Deus do céu, uma figura tão óbvia que eu falo sempre, o primeiro secretário-geral... Gordon? Não, o primeiro secretário-geral... o primeiro secretário-geral da ONU. O brasileiro, Sim, meu Deus do céu. Idade é fogo, rapaz. O Aranha, né? O Oswaldo Aranha, que era um americanófilo, assim, doente. Era um sujeito que a cabeça dele era os Estados Unidos. E aí você tinha uma parte da intelectualidade que o Villa-Lobos estava com Getúlio. Então, ele se assentou em forças políticas extremamente contraditórias e ele fazia concessões aqui e ali. Mas ele tinha uma frente ampla, conservadora, desenvolvimentista, mas ele deu sentido a essa frente que foi a industrialização, contra setores dessa frente também que formavam, quer dizer, ele trombou de frente com São Paulo, com a oligarquia cafeeira, e posteriormente colocou essa oligarquia no bolso. Ele cria, a partir da oligarquia paulista, um processo complexo, mas ele vai financiar os produtores de café para que eles instalassem indústrias em São Paulo. Ele cria de cima para baixo uma burguesia brasileira que não existia. A burguesia brasileira é uma criação artificial do Vargas. Ela não existia antes, existia a oligarquia agrária. Ele cria uma classe empresarial moderna, reacionária, mas moderna, né? Então, não tem que aliviar nada do Getúlio. O julgamento histórico exige que a gente não idolatre Getúlio, faça esse exame que o Tiago está muito bem fazendo, mas veja alguns avanços. Com tudo isso, o Getúlio institui o voto secreto, que não existia na República Velha. O Getúlio institui o voto feminino. As feministas têm que olhar para o Getúlio e ver isso. Em 1933, o Getúlio, com o país estrangulado, faz uma auditoria da dívida externa que nenhum governo jamais fez. O Getúlio... Cortou pela metade o valor da dívida externa com essa auditoria. Pela metade. Em 52, 53, agora não me lembro o ano, o Tiago me corrige, ele dobra o valor do salário mínimo, numa inflação de 53%, ele dá mais do que o dobro, ele dá 100% de aumento. O empresariado vira uma fera contra ele e obriga ele a demitir o ministro do Trabalho, que era o Jango. Então, ele tem uns rasgos de ousadia, ele torna o ensino fundamental obrigatório. Não tem para todo mundo, mas é obrigatório, tem que construir o ensino fundamental. Então, ele ao mesmo tempo que ele não toca na propriedade do campo, não tem reforma agrária com o Getúlio, ele não vai tocar, porque essas são as bases de apoio dele no fundão do Brasil contra a oligarquia de São Paulo. Então, esse é o governo de conciliação de classe, mas nessa conciliação eu arranco conquistas para os de baixo, conquista para a indústria, e eu nacionalizo, um governo profundamente nacionalista. Agora, essa questão, entrando aí na questão do salário mínimo do Tiago, a gente não precisa nem ir no Getúlio, eu vou aqui na vizinhança, no Uruguai, que é um país de 3,5 milhões de habitantes, com uma economia mínima. Eu acabei de ver aqui, porque eu estava ouvindo você, eu falei, deixa eu dar uma olhada quanto é que está o salário mínimo no Uruguai para dar um número exato. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.518. O salário mínimo no Uruguai é R$ 3.234, é o dobro do brasileiro. Não estou nem falando de Vargas. E isso um salário mínimo que o Haddad ainda, que o arcabouço fiscal não permite que aumente, porque isso vai aumentar a demanda, isso vai criar problemas no PIB, não sei o quê. Um país que está entre as 10 maiores economias do mundo e tem esse salário mínimo vergonhoso. Agora, essa visão que a gente tem do Vargas, do passado, a gente precisa ver o seguinte, a demonização do Vargas não conseguiu destruí-lo, mas a gente precisa não fulanizar, precisa ver quais foram os pontos de toque, quer dizer, onde é que o governo deu a virada. Então, é um governo, o Mauro listou aqui algumas das conquistas, a CLT e tal, e outras, mas na universidade,
Não existia. O CNPq, o Centro Nacional de Pesquisas, o Conselho Nacional de Pesquisas, assim, é uma virada na vida universitária latino-americana. Embora o Brasil tenha constituído universidade tardiamente, ele investe na sindicalização. As leis trabalhistas do Getúlio, o PT se colocou, o PT surge com dois paradigmas, para usar aí. Eu fui 18 anos do PT, fui dirigente do PT e sei disso. O PT era contra a União Soviética, contra o socialismo soviético, e o PT era antivarguista. O Lula dizia que a CLT era o AI-5 do trabalhador. A CUT, em 2012, fez um plebiscito para acabar com o imposto sindical, que vem do Vargas, que é o trabalhador vai dedicar um dia de trabalho pago, vai para montar a estrutura sindical. Sem a estrutura sindical varguista, não existiria o Lula no Sindicato São Bernardo. Aliás, não existiria Sindicato São Bernardo. Aliás, não existiria sindicato algum. Então, o Vargas é o tipo do ditador que, ao mesmo tempo em que ele impõe de cima para baixo sua vontade, ele incentiva a organização popular. Controlada, claro, mas aí faz parte da formação dele. O sindicato é um projeto de Estado. A CLT é um projeto, está dentro do projeto de desenvolvimento, ele é todo articulado. Ele não é um projeto de desenvolvimento. Eu vou investir num Bolsa Família aqui. Eu vou investir num PAC para construir uma geração de elétrica de como é que chama? Aqueles energia eólica. Não. Ou eu tenho um projeto integrado, eu vou construir uma usina siderúrgica, como Volta Redonda, porque eu quero construir indústria. Eu vou eletrificar, eu vou montar a Eletrobras, porque eu preciso eletrificar o país. Eu vou, não a Eletrobras, mas eu vou eletrificar o país, porque a indústria precisa disso. Então, você tem uma tentativa de construir um país integrado. Eu vou construir o SES e o SENAI, eles vão dar curso de capacitação para a classe operária, para eles trabalharem nas fábricas que vão ser montadas. Se você não integra o desenvolvimento, ele tem essa lógica interna, ele não vai adiante. Então, é muito mais importante do que o bota o retrato do velho no mesmo lugar, do que a personalidade do Getúlio, que é fascinante. Os livros do Lira Neto são excelentes, né? A biografia em 3 volumes, mas é ver o que essa situação possibilitou no desenvolvimento do país, que caminhos foram abertos e por que ele foi combatido. Então, quando a CUT faz um plebiscito em 2012 para acabar com o imposto sindical, e o Temer, 5, 6 anos depois, acaba com o imposto sindical, eu tenho que ligar pontos. Eu não posso achar que uma coisa não tem a ver com a outra. Existiu uma investida de desgaste durante 30, 40 anos da CLT por parte de um setor liberal do movimento sindical, e isso é atendido pelo Temer. E agora a gente tem uma situação que o movimento sindical hoje no Brasil está numa crise estrutural. Sindicatos estão desaparecendo, a organização popular está desaparecendo, quando o ditador fomentou essa organização popular. Essa contradição histórica, com todos os problemas que ela tem, porque a gente não pode idealizar o passado, mas com todas as contradições, você construiu no Brasil um projeto de desenvolvimento que resultou nisso que o Thiago falou, quer dizer, até 90, até 85, você conseguiu ter uma soberania sobre o subsolo, soberania sobre os nossos minérios. A Vale do Rio Doce, que atravessou a ditadura, não foi privatizada no governo Fernando Henrique. E não reestatizar o que é possível reestatizar o setor elétrico, reestatizar o setor de saneamento e incentivar a privatização, por exemplo, do metrô de Recife, é algo que não te joga, não te dá nenhum ponto de contato com Vargas. Eu vou dar um exemplo só para terminar, para não me prolongar, que eu quero pegar a história, mas eu quero pegar a atualidade. O setor elétrico brasileiro foi montado pelo Estado, por isso que deu certo. Nós tivemos, até os anos 90, o maior setor, o mais complexo, mais sofisticado setor elétrico do mundo, porque ele era totalmente integrado num país continental. Se caía energia em algum estado do Nordeste ou no Sul, porque deu uma chuva, não sei o quê, em poucas horas você interligava outros modais, outras linhas de transmissão e reestabelecia rapidamente a energia em estados onde tinha havido problema. Por quê? Porque você tinha a Eletrobras, todas as empresas eram estatais,
todas conversavam entre si. Para privatizar, o que o Fernando Henrique fez foi, como ninguém tinha condição de comprar o sistema elétrico inteiro, ele picotou, ele fez algo que é criminoso do ponto de vista econômico, que é pegar um sistema elétrico o mais eficiente do mundo e você recorta ele para privatizar. Aí você tem essas porcarias, Enel e outras empresas. Agora, sabe o que está acontecendo? Do ano que vem, de 2027 a 2030, as concessões do Fernando Henrique completam 30 anos. Elas retornam, pela lei das concessões do Fernando Henrique, elas retornam ao Estado de graça, não precisa tirar um centavo dos cofres públicos, elas voltam para o Estado e o Estado tem condições de remontar o sistema elétrico sem nenhum ônus, sem nenhum, como o Haddad gosta de dizer, sem nenhum risco fiscal. Por que isso não é feito? Por que o ministro das Minas e Energia já negociou com a Enel e com outras empresas, como o Mauro denunciou várias vezes aqui, que as concessões vão ser prolongadas? Não pode ter nenhuma similitude com o Vargas, quem ou investe na privatização, como no metrô de Recife, ou quem faz leilões do petróleo, ou quem não aproveita a oportunidade de reestatizar sem ônus para o Estado vastos setores da área de energia do país. Não dá para comparar, não é que o Getúlio Vargas, um é operário, o outro faz... Não se trata da persona, da pessoa física, do CPF. Se trata do seguinte, qual é o projeto maior de governo? Guardadas as proporções das épocas, é preciso atualizar Getúlio, evidentemente, mas isso está sendo cortado. Isso foi cortado desde o Fernando Henrique, sem que isso tenha sido detido com altos e baixos, mas é cortado permanentemente. O fim da era Vargas, o Vargas está sendo enterrado agora também. Não é no discurso infame do Fernando Henrique. Ele prossegue o processo. Talvez seja o funeral do Vargas, em agosto de 54, fez com que multidões tomassem as ruas do Rio de Janeiro, depois São Borja, manifestações por todo o país. O funeral político, econômico do projeto varguista é longuíssimo. Ele começa com Fernando Henrique e está até hoje tentando se enterrar. 31 anos para se enterrar era Vargas. Quer dizer, o que foi construído é algo assim, que nunca foi tentado no sul do mundo dessa maneira, num país capitalista sem revolução. Uau! Nós vamos caminhar para o final agora, então vou entregar para o Tiago fazer o encerramento dessa conversa. Acho que tinha tema pendente ainda que você queria trazer para nós. Por favor. Eu acho que é isso. Assim, acho que o Marigoni falou muito bem. A questão não é fazer uma idealização do que foi o período Vargas. Muito longe disso. É entender as contradições, mas, ao mesmo tempo, também entender qual foi o momento histórico dele. E qual foi o sentido de ruptura, que também não dá para a gente idealizar, achar o Vargas vivia numa democracia, numa região sem colônias, não era isso. Era com várias contradições internas e externas ao Brasil. Então, é realmente colocar nesse quadro. Eu acho que, claro, uma agenda do trabalhismo, até fazer um salve aí para o pessoal que teve o evento do Novo Trabalhismo, é uma agenda que sintonize essa agenda do desenvolvimento, essa agenda da retomada do desenvolvimento, da capacidade estatal, do norte, ou seja, de confrontos reais com o que tem da nossa realidade, que é a questão climática, ou seja, um projeto de desenvolvimento climático, uma agenda de pleno emprego, uma agenda que traga transformações técnicas produtivas, uma agenda, por exemplo, de cidades inteligentes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Entender o passado é para entender o passado no sentido do que ele nos auxilia. A gente tem que entender quais eram as contradições, tem que entender qual era a base material e política daquele período, que é diferente do nosso período de hoje, para assim possibilitar algum tipo de releitura e falar, esses são os novos caminhos. Mas o que eu queria fechar aqui? Eu acho que, para fechar com essa questão de 2 blocos históricos, quando a gente vê o surgimento das greves do ABC em 79, 80, primeiro eles vieram pós-ditadura militar. E é importante a gente frisar o impacto da ditadura militar na trajetória histórica brasileira. A ditadura militar, ela mata particularmente 2 forças políticas, que eram as forças políticas mais progressistas ali nesse processo de transformação social do Brasil, que foi o trabalhismo, originado ali por Getúlio Vargas, e depois que teve como discípulo o João Goulart e o Brizola,
e o comunismo. Essas duas forças políticas ali, com a ditadura militar, ou foram caçados, ou tiveram várias guerrilhas, ou foram para o estrangeiro. Ou seja, essas forças políticas, elas não tiveram atuação no período posterior. O que a gente observa? Quando surgem as greves no ABC, que é um fenômeno novo, né? O Marigoni, como ele disse, talvez tenha participado um pouco desse processo mais novo, acredito eu, foi um fenômeno novo que apontava também, assim, que em certa medida foi um consenso ali, foi em certa medida permitido pela ditadura. O Brizola ele só volta em 1982, né? Ele volta muito posterior ao Lula, que já está fazendo a greve de 79 e 80, e o nível de enfrentamento é muito distinto. Então, só para caracterizar algumas coisas, o nascimento do PT, o que a gente poderia até colocar como um novo trabalhismo, do ponto de vista do Brasil, nasce no cenário já de recrudescimento da União Soviética e sua posterior queda, nasce no cenário de crescimento do consenso de Washington, nasce no cenário ali do fim da ditadura militar. Enfim, como eu disse, as duas principais forças políticas do campo da esquerda que possibilitaram essa construção desse campo, os trabalhistas e os comunistas, eles tinham sido arrefecidos nesse processo. Então, assim, é um cenário histórico muito distinto. E aí, o que, do ponto de vista assim, econômico, a gente pode trazer? Esse avanço desse outro bloco histórico, com o consenso de Washington, que vem o quê? O tripé macroeconômico, com Fernando Henrique, a agenda fiscalista, ao invés do Estado, que atua para o desenvolvimento econômico, escolhe determinadas áreas estratégicas, a gente passa para o Estado regulador, que é justamente como o Marigoni colocou, aquela fala, a primeira fala, na verdade até antes, né, em 94, o Fernando Henrique já fala que o papel histórico dele era acabar com a Era Vargas, e ele está sendo muito bem sucedido nesse processo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o paradigma histórico do qual a gente surge hoje é outro. Então, por exemplo, para colocar outros dados assim, em paralelo, enquanto ele no período do Vargas, a gente chegou a ter um investimento público, ele chegou a bater, no segundo PND, chegou a bater 10,6% do PIB, o dado de 47 começa em 4,5%, ou seja, um crescimento constante ao longo desse processo histórico, que já se inicia ali no governo do Getúlio Vargas. Atualmente, a gente bateu ano passado 2,9% de investimento público. No auge do Lula, a gente bateu 5,2%, que não chega, fica abaixo, inclusive, do próprio governo Itamar Franco. Então, assim, o que eu estou querendo dizer do ponto de vista assim, desse investimento? Então, é uma mudança histórica. A gente vê a base de Alcântara. O Brasil estava avançando no programa aeroespacial. Eu fiquei sabendo assim, de fontes de que, por exemplo, a base de Alcântara, para ela operar ali em 97, ela precisava na casa de 350 milhões de reais, a valores daquela época. Sabe qual era o investimento, Mauro, na base de Alcântara na época? 100 milhões. Quando a gente teve a explosão ali da base de Alcântara, no relatório, tem lá que o pessoal tinha fita adesiva para fio e etc. E programa aeroespacial é um programa caríssimo. Você tem uma série de regras, de procedimentos a serem seguidos. Enfim, o que eu estou querendo mostrar com isso? Do ponto de vista simbólico, o projeto Angra 3 não saiu. Assim, a gente não tem mais uma agenda de desenvolvimento. Então, por isso também que eu acho até muito equivocado querer caracterizar o período da economia de hoje como desenvolvimentista, porque ele não é. O centro da dinâmica de acumulação nacional hoje é pautado pela agenda neoliberal. Primeiro pela agenda central, que é a dinâmica macro, que vem ali com o tripé macroeconômico, depois o teto de gasto do Temer e agora o teto de gasto do Lula. Então, assim, esse é o primeiro processo. O segundo processo de privatização. O terceiro processo é do que a gente não tem uma agenda do Estado, ou seja, do Estado como interlocutor do desenvolvimento. Sabe o que eu fui ver, Mauro? Isso foi um dado que eu não tinha... Foi um dado antigo que eu peguei da época que eu trabalhava no IPEA. O crédito na economia, em relação ao PIB, o dado ele começa em 95. Em 1995, o crédito para o setor público era da magnitude de 5,6% do PIB. Sabe o que aconteceu depois, quando a gente olha o dado em 98? O crédito em relação ao PIB ele vai ficar no patamar de 1% do PIB.
para o setor público, 1%. A gente sai de 5,6% vai para 1%. Ou seja, esses instrumentos, essas capacidades estatais, são capacidades creditícias, são capacidades de desenvolvimento técnico-científico, capacidades educacionais, relações de trabalho. A gente vê crescentemente numa agenda em que ela só vai recrudescendo. O que a gente tem é variações da velocidade desse recrudescimento. Tem períodos que esse recrudescimento é mais acelerado e tem períodos que esse recrudescimento é menos acelerado. Mas, assim, esse para mim é um fator central do porquê dessa comparação histórica e dessa reflexão. São dois paradigmas históricos muito distintos, tanto do ponto de vista do que foi o processo histórico ali do período varguista, quanto do que está sendo o processo histórico, o avanço do neoliberalismo, que está sendo aqui a era que se começa ali com Collor, mas que se fundamenta ali com Fernando Henrique e é continuado nos governos posteriores. Enfim, o que a gente tem que se orientar? São esses dois processos. E esses dois processos a gente tem que ter um processo de ruptura. Essa eu acho que é a agenda que a gente tem que travar. Um processo de ruptura com essa agenda que começa ali com o consenso de Washington e se engendrou no Brasil até os dias de hoje. Ou a gente faz uma agenda política, né, de ruptura disso, e aí coloca, ao invés da meta de superávit primário, do qual o Haddad ele fica tão apegado, o Guedes fica tão apegado, independência do Banco Central, etc., a nossa meta tem que ser metas de políticas econômicas e sociais. É meta de quê? Meta de geração de emprego, é meta de reflorestamento de cidade, meta do que a gente pode fazer de projeto urbano, com árvores, etc., é meta de desenvolvimento técnico-científico, de programa aeroespacial, de programa, enfim, de industrialização. Ou seja, a gente tem que mudar o paradigma. O nosso dialeto não pode ser pautado pela agenda deles. Quanto o governo tem que fazer de superávit? Não, eu quero saber como é que a gente melhora a educação, como a gente melhora os índices de subnutrição, como a gente melhora os índices de desenvolvimento técnico-científico. Ou seja, a gente tem que conseguir colocar na cabeça da população que existe uma agenda política e social muito distinta do que a gente está vivendo. Enfim, finalizar com essa provocação e agradecer muito esse poder dialogar com o Marigoni, com o Mauro mais uma vez. Eu acho que é isso. Legal, obrigado demais vocês dois. Algumas 2, 3 conclusões breves dessa conversa. Primeiro a gente tinha um país em 1930, o Marigoni pontuou, que era um grande fazendão. O Thiago pontuou, era um país de relações brutais, relações de trabalho absolutamente brutais. Nós temos um país em 2025 que é, de novo, um fazendão e que tem relações de trabalho cada vez mais brutais. E se a gente olha a jornada do PT, o PT, assim como o PSDB, assim como os tucanos, Lula, assim como Fernando Henrique, nascem com base em 2 vertentes, uma terceira que o Tiago Machado traz agora, né? A vertente do consenso de Washington, mas a vertente do combate à herança getulista e o combate à União Soviética. Então, quando a gente... É que nem sabe aquela coisa, né? Fazer comentário depois que o jogo de futebol acabou. É uma moleza, é uma delícia, né? Difícil é fazer no meio do jogo ali. Então é isso, mas de qualquer maneira, se a gente olha para trás, com esse jogo ainda está em andamento, mas no segundo tempo, me parece perfeitamente lógico e natural que a gente esteja assistindo o PT fazer esse caminho rumo ao neoliberalismo, porque ele surge na crítica ao Getúlio, na crítica à União Soviética. Né? Então parece que é bem... E no ambiente... não é, do consenso de Washington. Então, né, pareceu tanta luta, tanto complicado, mas era natural você olhar a trajetória do PT que ele chegasse nesse momento, né, do neoliberalismo, nesse momento que a gente está assistindo hoje. Achei muito legal, aprendi demais com vocês hoje nessa nossa conversa, e tem uma reclamação aqui em relação ao Marigoni, do Joaquim Silvino. Eu não tenho encontrado com o mestre Marigoni na feira de quinta-feira. Eu tenho ido. Tive ontem. Mauro, Thiago, só uma coisinha, uma frase que eu quero falar. É o seguinte, o canal, o Farol Brasil, se caracteriza como da esquerda radical.
E quem vem aqui, o Thiago, eu, você e tal, somos a esquerda radical, somos atacados pelo PT, o Jones, muita gente. Só que o que a gente está defendendo aqui, o que a gente está falando? Olha o legado do Getúlio, olha o investimento, olha a indústria. Nós não estamos falando na ruptura socialista já, na ditadura do proletariado, nada disso. Nós somos radicais porque a gente quer um padrão de desenvolvimento diferente. Nós somos radicais, porque nós somos a raiz do problema. Mas o que eu estou falando é o seguinte, isso hoje soa radical. Mauro, quando a gente fez o movimento estudantil há 40 anos atrás, antes do Thiago nascer, a gente já seria taxado de ultra-reformista com isso que nós estamos falando hoje aqui. É verdade. E falando do Vargas, e falando do investimento, do não sei o quê, da Vale, da CSN e tal. Gente, vocês são reformistas. Eu lembro no Congresso da Uni de 79, em Salvador, que chegou um grupo do Rio Grande do Sul reivindicando getulista. Eles foram vaiados como sendo assim a direita do Congresso. Poxa, aqui estamos nós. Legal. Obrigado, Maringoni. Thiago, obrigado demais, viu? Tchau, Mauro. Obrigado, pessoal. Grande abraço a vocês dois. Continuamos agora com o mestre Luiz Marques. Abração, bom fim de semana para vocês. Sensacional esse debate, realmente.